Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Louvado seja o Senhor Jesus. O Senhor é lindo, maravilhoso, já está neste lugar, já estamos adorando o seu nome, vamos seguir assim até o final deste culto. E neste momento, eu creio que Ele vai falar conosco, amém? Glória a Deus. Nós estamos falando sobre paternidade espiritual, no Pais e Filhos, e também nos cultos. Essa manhã falamos sobre a paternidade, foi maravilhoso, e agora não vai ser diferente. Deus vai falar ao teu coração, amém? Mas eu gostaria primeiro de fazer umas mudanças aqui na igreja como pai. Eu gostaria de chamar o irmão Reuel, o irmão Gabriel, aquela mocinha que está do lado. Vem aqui, ó, senta atrás do Conrado aqui, ó, para ficar mais perto. A menina da irmã Ruth, da irmã Sheila, perdão. Isso, você e os amiguinhos, vem mais para frente aqui, que vocês são filhos também. Isso, vai chegando aqui mais perto. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Quando nós falamos de paternidade, muitas vezes nós ficamos um pouquinho apreensivo, porque muitos de nós temos ou tivemos um pai que não foi um exemplo positivo. Temos um pai que não nos tratou como deveria tratar. E aí nos confundimos, pensando que o nosso Deus é dessa forma também. Mas o nosso Deus é um pai como deve ser. O nosso Deus é um pai maravilhoso. Diga assim: o meu pai não faz acepção de filhos. Aleluia, glória ao Senhor. Eu lembro que eu era pequeno ainda, eu tinha talvez uns 9 para 10 anos, e um dia eu fui na casa do vizinho, me convidaram para tomar café lá com eles, e mesmo sendo muito pequeno, eu percebi que existia acepção de filhos. Aquele casal, eles tinham alguns filhos homens que não estavam ali, e tinha 2 filhas, mas havia uma acepção grande, declarada e aberta. Uma das filhas era amada e a outra era desprezada. Aquilo era muito forte. Mas o Pai Celestial, não existe isso. Ele nos ama por igual. Então, se você quiser, se você desejar, encher o teu peito e abrir bem a tua boca, olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: eu não sei o que você pensa de mim, mas o Pai me ama. Aleluia! O Pai me ama. O papai cuida de mim. O Abba está olhando por mim. Louvado seja Deus. Nós somos frutos da nossa educação paterna. Da maneira como fomos educados em casa, é o que nós somos hoje. O que você é fruto da educação que você recebeu do seu pai e da sua mãe. Mas quando nós nos achegamos ao Pai Celestial, precisamos reaprender ou ser reeducado em muitas coisas. E é o que o Senhor vai fazer um pouquinho conosco nessa noite. Porque você é um filho amado do Senhor. Então, para você ter uma percepção, quando nós ganhamos alguém para Jesus, ou quando alguém aceita Jesus como Salvador, e essa pessoa aprendeu a obediência em casa, é um filho obediente a pai e mãe, é muito fácil ele ser obediente a Deus, ser obediente às coisas de Deus. Mas se ele não aprendeu a obediência em casa, ele tem dificuldade de obedecer ao Pai Celestial. Esse é um ponto. Outro, se aquele filho é um filho que o pai sempre diz que não pode, é um pai fracassado, sabe? Ele foi criado com um pai fracassado. O pai, não tem filho, não pode, não tem, nunca tem. Quando ele aceita Jesus, e aí ele escuta o pregador falando: o papai vai prosperar e abençoar você.
Olha que alguns já se alegraram, mas tem alguns que levam esse fardo, carrega esse fardo do pai terreno. Nunca dá, nunca pode. E aí você fala, o teu pai vai te abençoar, vai prosperar. E a pessoa não consegue receber. E aqui de cima você olha, e quando você diz, Deus vai te prosperar, vai te abençoar, tem corações que se abrem, sorrisos que se abrem. Mas tem alguns que estão presos naquele pai passado, naquele pai terreno que não era para ser o que é. E aí, quando você fala, parece que ele se fecha, há uma incredulidade da cabeça aos pés, não consegue crer que Deus o prosperará, que Deus vai fazer milagre, Deus vai curar você. Ele não consegue, mas o Senhor quer sarar você, e Ele te trouxe hoje aqui para dizer para você, você é meu filho amado, e eu posso todas as coisas. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes, irmãos, o nosso Pai celestial não tem nada a ver com o nosso Pai terreno. Muitas vezes. Mas eu quero abrir com você a Bíblia, Lucas capítulo 15. Lucas 15, versículo 11. Glória a Deus. Eu vou deixar você abrir. Se tem alguém do seu lado que não tem uma Bíblia, é importante que você sente aí do lado, mostre a Bíblia para a pessoa ouvir, ler, porque quando você lê, você aprende um pouco, quando você ouve, aprende outro, e quando você fala, aprende mais. Agora, se nós fizermos os três, aí nós vamos sair daqui bombando no aprendizado, amém? Lucas 15, 11 diz assim, e disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao seu pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Segura só um pouquinho, nós já vamos continuar lendo. Olha só para mim. O filho chega para o pai. O Senhor Jesus disse que aquele pai tinha quantos filhos? Fala aí, igreja. 2. O pai tinha 2 filhos. Um filho, o mais novo, chega e diz, pai, dá-me a parte que me pertence. E o que o pai fez? O pai repartiu para quem? Por eles. Tem alguma revelação nova aí para você? O pai repartiu com os 2. Isso implica que o pai disse, filho, essa parte aqui é a tua parte, e filho, essa é a tua. Você está acompanhando? Vamos ler de novo. E ele repartiu por eles a fazenda. O pai não deu só a parte daquele que pediu. Fica claro que o pai deu para os 2. Essa é a tua parte e essa é a tua parte. Continua comigo. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Diga, desperdiçou os seus bens. Segura um pouquinho porque a gente vai lendo aos poucos. Desperdiçou os seus bens. Quando nós desperdiçamos os nossos bens, nós estamos desperdiçando a nossa vida. Presta atenção. Todas as vezes que você gasta os teus bens naquilo que não é para gastar, você está desperdiçando a tua vida. Porque você conquistou um bem, ou o teu pai, ou a tua mãe, ou alguém conquistou um bem. E como que conquistou aquele bem? Gastando a sua vida. Gastando a sua vida. Bem material, qual é o bem material que eu tenho hoje na minha vida? Esse violão aqui. Esse violão é meu. Aquele teclado lá é da igreja, a bateria é da igreja, as caixas é da igreja, a baixa é da igreja, mas esse violão é meu. O carro estou pagando.
Aí eu pego este violão e troco por droga, vendo por menos que vale. Esse violão aqui me custou uns 3 meses talvez de serviço. O que eu estou fazendo? Eu estou desperdiçando a minha vida. Foi o que aquele filho fez, ele desperdiçou a sua vida. Irmãos, é importante você prestar atenção nessa palavra. O que você está fazendo com os bens que o Senhor te deu? Porque você não vai ter mais tempo para recuperar o que você perdeu. A forma como você viveu até hoje, Deus tem novo, sim, Deus tem o novo, mas a caminhada errada, meu irmão, é tempo perdido. O gastar errado é vida jogada fora, que não volta mais, e a nossa vida é muito curta. Agora, esse jovem pegou os seus bens e desperdiçou. A Bíblia diz assim: honra ao Senhor teu Deus com os teus bens. Com os teus bens, honra ao Senhor teu Deus. Quando Deus precisar de você, você tem que ter bens, você tem que estar calçado, você precisa estar desenvolvendo, você precisa ser alguém que faz a diferença no reino. Você não pode ser aquela pessoa que nunca tem nada, estou sempre recebendo, sempre pedindo. Eu não quero ser a pessoa que está sempre pedindo. Eu quero ser a pessoa que está sempre ajudando. A Bíblia diz assim: é melhor dar do que receber. Mas é claro e é óbvio isso, sabe? O meu desejo é sempre poder chegar para alguém que está precisando e dizer: está aqui, ó, eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo. Eu não quero estar no outro lado, sabe? Pedindo: me ajuda, me socorre, me ajuda. Irmão, você é filho do Deus Todo-Poderoso. E se até hoje você viveu uma vida que tem que andar pedindo emprestado, tem que andar pedindo e pedindo e pedindo, Deus quer mudar essa história. Olha só, a Bíblia diz que ele pegou tudo e foi para uma terra distante. É um mau sinal quando você começa a desejar no teu coração se afastar do rebanho. Presta atenção, irmão. Quando no teu coração nasce um desejo: acho que eu não estou com vontade de ir no culto hoje. Escuta o que eu estou falando. Não estou com vontade de ir no culto. Não estou com vontade mais de participar desse ministério. Não estou mais com vontade de participar do teatro. Não estou mais com vontade de participar do louvor. Não estou mais com vontade de estar no grupo de oração. O que está acontecendo com você? E aí, nós vemos pessoas que dão desculpas, mas é só uma questão de dias. E aí você vai perceber que aquela pessoa estava presa num pecado. Estava presa num pecado. Este homem, ele precisou sair de perto do pai para ir pecar, para ir gastar a sua vida de maneira errada. Agora, se isso está acontecendo, mas você veio até aqui hoje, diga: Senhor, limpa o meu coração, eu quero estar agarrado contigo. Eu quero estar na tua casa, Pai. Eu quero estar contigo, papai. Aleluia, louvado seja o Senhor. Continua comigo, Lucas 15, 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Sabe qual que foi o pecado dele? Porque a Bíblia diz assim: gastado dissolutamente. O que é gastar dissolutamente? Quem sabe? Porque nós interpretamos como se ele tivesse gasto com as prostitutas, que ele tivesse gasto com o que é pecado, mas a Bíblia não fala isso. Quem fala isso é o irmão dele. Presta atenção, foi o irmão dele. Lá na frente você vai ver que o irmão dele falou, mas a Bíblia não está dizendo isso. É o irmão dele.
Ele gastou, ou seja, de qualquer maneira. Esse é o pecado. Esse é o pecado. Quando você se afasta do Senhor para viver a sua vida e você pensa, não tem problema. Não tem tempo para orar, não tem tempo para ir no culto, não tem tempo para nada para o Senhor, porque trabalha demais. Trabalho é pecado? Não. Mas você está gastando a tua vida dissolutamente. Está gastando a sua vida como se você fosse viver aqui nessa terra eternamente. E não, nesta vida você precisa ter tempo para andar com o papai. Você precisa ter tempo para estar na casa do pai, para estar à disposição do pai. Você precisa ter tempo. Você pode trabalhar, você pode, deve. Você pode estudar, deve. Mas você deve também ter tempo para o teu pai. Versículo 15. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe também um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Aleluia. Escuta só. O filho pediu: pai, me dá o que me pertence. O pai deu. Diga: o pai deu. Diga assim: o filho pediu, o pai deu. Levanta a tua mão assim e diga: o filho pede, o pai dá. Aleluia. O filho pede, o pai dá. Agora o filho faz o que quer, é dele. O filho faz o que quiser. O filho faz o que quiser. Você faz o que você quiser, irmão, com a tua vida. Você faz o que quiser com o que o Senhor te dá. Eu lembro lá em Canoinhas, tinha um senhor que ele não tinha o nariz. O câncer comeu e estava um buraco aqui, irmãos. Um buraco, realmente um buraco. E aquilo fedia. E ele passou na frente da polícia militar lá com uma lata de veneno. E o policial olhou e desconfiou que ele queria se matar. E o policial chegou e falou: o que tu vai fazer com esse veneno? E ele falou: eu vou tirar a minha vida, ninguém vai me impedir. Por quê? Porque eu não aguento mais viver assim, não aguento mais a dor, não aguento mais as pessoas terem medo de mim, as pessoas me olharem estranho, sou desprezado, eu não aguento mais, eu vou tirar a minha vida. E o policial falou: tá certo, mas faz uma coisa, primeiro, como dá uma última chance para você, passa ali na Assembleia de Deus, ali naquela igreja dos crentes ali, passa lá, e pede para o pastor orar por você. Eles dizem que Jesus cura. Ele tinha ouvido falar, e aquele homem passou, chegou lá na Assembleia de Deus, e o pastor orou por ele, e sabe o que aconteceu?
Nariz novo. O que aquele homem fez com aquele narizinho novo dele? Voltou para os bailões. Voltou para os bailões. Tocar sua gaita e fazer baile. Você faz o que você quiser com o que Deus te dá. E o que aquele policial fez? Aceitou Jesus e é presbítero da igreja até hoje lá. O filho gastou mal. Ele gastou mal. Mas de repente, tratando aqueles porcos com lavagem, ele volta a si. Presta atenção, ele volta a si. Quantos de nós aceitamos Jesus como Salvador e dizemos: Pai, estou aqui, e o Pai te recebe, e o Pai abençoa, e aí você vai pedindo e o Pai vai te dando, e de repente vamos lá para o mundo gastar. E quando estamos lá, na sarjeta, jogado, deixado de lado, voltamos. Sabe? Daquele estalo. O que eu estou fazendo aqui? Eu lembro uma vez que eu trabalhava no banco e teve um encontro aqui numa cidadezinha chamada Rodeio. E foi todo mundo para o rodeio nessa cidade, e depois da reunião do banco, do pessoal, foram para uma boate. Vamos, Nai! E eu que sempre dizia não para as coisas do mundo, naquele dia eu disse: vamos. E quando entramos naquela boate, foi só entrar, o Espírito Santo já falou: o que você está fazendo aqui? Eu olhei para o meu amigo e falei: cara, aqui não é meu lugar. Aí ele olhou para mim: você é crente mesmo, né? Eu falei: eu acho que eu sou mais ou menos, porque senão eu não estaria aqui. Me leva para casa. Ele falou: te levo, Nai. Me levou e voltou. Você está acompanhando? Tem um momento que você volta a si, a tua mente volta. E sabe o que ele diz? Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. E aí ele diz assim: porque não é possível, lá na casa do meu Pai até os jornaleiros comem bem. Sabe o que é jornaleiro? É aquela pessoa que trabalha por dia se tiver trabalho. Não é um assalariado. É aquela pessoa que chegava na fazenda de manhã e ficava lá. E aí vem o capataz e diz: ó, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas se não tivesse serviço, pelo menos comida eles davam para ele. Você está acompanhando? Esse é o jornaleiro. E o filho diz assim: eu vou lá conversar com meu pai. Não sou mais digno de ser chamado seu filho, mas me recebe como um dos seus jornaleiros. Tem muita gente na igreja achando que é jornaleiro. Tem muita gente aqui dentro agindo como jornaleiro. O pecado denigre, o pecado destrói, o pecado suja, e o pecado faz com que o teu nível de oração baixe. Antes ele era filho: pai, me dá o que me pertence. Agora ele não tem mais coragem de dizer pai. Você está acompanhando? Sabe como que nós criamos os nossos filhos? A gente cria assim: filho, se você tirar nota boa, eu não estou dizendo que está errado, não quero que você entenda isso, só que para que você perceba algo, a diferença do ser humano e de Deus. Nós dizemos assim: filho, se você tirar nota boa, papai vai te dar um dinheirinho no final do mês, vou te dar tanto. Se você passar de ano, vou te dar uma bicicleta. Mas se você tirar nota ruim, eu vou te passar uma cinta, vou te dar umas varadas. Mateus sabe bem, ó, tá lá ó, já. Vocês estão entendendo?
E nós pensamos que Deus é assim também. Vou falar para você, Deus não é assim. O amor de Deus é incondicional. Quero que você entenda. O amor de Deus é incondicional. Pastor, o senhor está abrindo espaço para nós errar? Eu não estou abrindo espaço. Você vai ser o filho que você quiser ser. Mas o papai vai continuar te amando. Sempre. Deus não quer você descendo o teu nível de oração. Deus quer você subindo. Sabe? Aquele filho que primeiro dizia: pai, sou teu filho, me dá o que me pertence, agora, pelo menos um pão. Eu não sou mais teu filho. Mas quem que falou para ele que não era mais filho? Quem que falou? Você está acompanhando? Quem que falou para ele, você não é mais meu filho? Ninguém falou. Eu conheço gente que tem filho, que dá problema sério. Mas quando eu converso com essas pessoas, sabe o que eles dizem? É meu filho. É meu filho. É meu filho. É meu filho. O filho é um traste. A filha é um traste. Mas o pai e a mãe é meu filho. É minha filha. E sabe o que Deus diz para você? Satanás está dizendo que você não vale nada. Satanás está dizendo que você é um traste. Mas eu digo para você: você é meu filho. Você é minha filha. Levanta a tua mãozinha e diga: eu não sou jornaleiro, eu sou filho. Você consegue crer nisso, meu querido? Se você consegue crer nisso, diga de verdade: eu não sou jornaleiro. Eu não vivo de migalhas. Eu sou filho. Ah, papai. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. A glória do Senhor, os bens do Senhor é nosso. É nosso. Pastor, mas isso é para quando nós partir dessa vida. Irmão, não é para quando você partir. Já vai gastando. Você vai viver a eternidade toda e não vai gastar. Não tem como gastar daquele que traz a existência do que não existe. Não tem. É impossível. Aleluia. Satanás, a estratégia dele é sempre a mesma. Ele quis colocar em dúvida quem era Jesus. Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho, então faça isso, então faça aquilo. Se tu és o Filho de Deus. E o Senhor Jesus só respondia a ele pela palavra. A palavra diz, a palavra diz. Por quê? Porque Jesus sabia quem ele era. Então o que essa palavra significa para você? Escuta bem. Todo e qualquer pensamento, qualquer situação que vem contra a tua vida, para fazer você duvidar que você é filho de Deus, ou para fazer você duvidar que Deus vai te abençoar, é maligno. Qualquer situação que está acontecendo na tua vida, para fazer você duvidar, não, eu acho que Deus não me ama, será que eu sou filho de Deus mesmo? Será que isso é real? Isso é maligno, isso é maligno, não vem de Deus, esse pensamento não vem de Deus, você é sim, filho de Deus, aleluia. Quando esse filho está lá, olhando para aquelas bolotas, e ele diz assim: eu vou ter com o meu pai, não sou digno de ser chamado seu filho, mas ele vai me tratar como um dos seus jornaleiros. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim: eu sou mau, mas o meu pai é bom. Eu sou mau, mas o meu pai é bom.
Diga comigo, eu sou mau, mas o meu pai é bom. Não precisa mais nada, irmão. Se o teu pai é bom, está resolvido. Essa manhã eu contei um testemunho e eu vou contar de novo. Quando nós fomos para a Argentina, então o salário do pai era muito pequeno mesmo. E aí nós tínhamos que vender bolo na rua, eu e a pastora Priscila. Eu estava com 8 anos, a pastora Priscila estava com 16. E nós saíamos na rua. E hoje eu fico pensando, como é que eu conseguia levar 2 bolos? Assim, irmão. Era mais ou menos um meio quilo cada bolo? 1 quilo? Era 1 quilo. Irmãos, como que uma criança de 8 anos consegue andar com 1 quilo em cada braço? Era Deus? Era Deus. De vez em quando, as jovens da igreja iam ajudar a vender bolo. Todo mundo derrubou bolo, irmãos, todos. Pastora Priscila, todo mundo derrubou bolo. Sabe quem nunca derrubou um bolo? Pastor Nai. 8 aninhos, nunca derrubei um bolo. Chegava nas casas e gritava: oi, hay alguien. E aí quando eu chegava, querer comprar uma torta. Mas eu achava que meu pai não gostava de mim, porque ele nunca podia me dar o que eu pedia. Ele nunca podia me dar o que eu pedia. E aí uma vez que nós íamos atravessar ali a fronteira em Uruguaiana, dormimos na casa de um irmão, e cedinho fomos no mercado, que o pai fazia aquela compra para durar 3 meses, que daí ele voltava no Brasil para renovar a documentação e ir para a Argentina de novo. E lá no mercado eu achei aqueles carrinhos que você puxava para trás, ele ia para frente, e quando ele batia, ficava todo amassado. Abria as portas, ficava todo amassadinho assim. Não sei se alguém lembra. Alguém lembra desse carrinho? Olha aí, ó. Vocês tiveram, né? Eu não tive. E aí, aquele carrinho, você fechava a porta, voltava. Meu Deus, eu me apaixonei, irmãos. A minha felicidade ia ser aquele carrinho. Aí eu falei: ô pai, peguei o carrinho, fui lá, aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Meu pai ficou olhando. Eu puxei, ele bateu na parede, ficou todo dentro do mercado. Eu falei: pai, pode comprar? Ele falou: não dá, filha. Não dá. Ele falou: ah, pai, eu quero. Ele falou: não dá, filha. Ou o pai compra a comida, ou o pai compra o carrinho. O que você quer? Eu falei: eu quero o carrinho. É óbvio, né, irmão? Aí ele falou: então nós vamos fazer um trato. Você vai ficar sem tomar café, não vai almoçar e não vai jantar hoje. Aí eu compro o carrinho para você. Tá combinado. Mas daí eu me liguei que nós ia passar a fronteira. Eu falei: mas pai, nós estamos indo para a Argentina, vamos atravessar a fronteira. Ele falou: não tem problema, se você ficar sem comer, eu volto para comprar o carrinho. Eu falei: tá feito. Atravessamos a fronteira. Paramos debaixo da ponte para comer aquele pão com linguiça, tomate, maionese. A pastora Claudete preparava aquele sanduba. Todo mundo comendo e eu ali. E o meu pai: quer, Nai? Não? Obrigado. Eita, coisa doida. Irmãos, quando deu perto do meio-dia ali, já abriu o berreiro, irmão, choredo. O que foi? Estou com fome. Quer comer? Quero. Nem falou mais do carrinho. E eu achava que o pai não gostava, porque ele não dava o que eu queria. E aí, chegou a época daquelas bicicletas, sabe? Quem é que teve BMX aqui? BMX, Caloi Cross. Ah? Meu Deus do céu, irmãos. E aí a gente vinha para o Brasil, e o papai visitava todas as igrejas onde ele tinha sido pastor, e era só igreja grande, né? E os filhos dos pastores aqui no Brasil, bicicross, e Caloi Cross, e BMX e tal, e tu tem uma... Não. Eu não era filho do pastor, eu era filho do missionário, irmão. Missionário é ralado demais. Ai, ai, ai.
Mas aí voltamos para a Argentina, nós estávamos indo para a igreja, um coleguinha chegou e falou assim: ô Nai, tem um amigo meu lá que tem uma bicicleta para vender. Eu falei: é mesmo? Que bicicleta que é? É uma BMX. Uma BMX é essa que eu quero. Me empresta. Como é que nós podemos fazer? Não, tem que pagar o dinheiro lá. Eu falei: então eu vou pedir para o pai. Cheguei lá para o pai: pai, tem uma bicicleta para vender, assim, é usada, tal. Ele: quanto que é? Eu falei: é tanto. Aí ele pensou: pode comprar. Mas eu pensei que ele tinha dinheiro. Não, eu vi ele pedindo dinheiro emprestado para o irmão da igreja. Pediu o dinheiro, me deu o dinheiro, e aí eu saí andando. Quando eu saí andando com a bicicletinha, o meu pai ficou parado me olhando, e o sorriso dele era desse tamanho. Era muito mais alegre do que eu. Assim é o teu Deus. O teu Deus quer atender o desejo do teu coração. Ele quer, Ele vai. Há tempo determinado para todas as coisas. Diga assim: eu sou mau, mas o meu Pai é bom. Vai comigo para o versículo 25. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou-se e não queria entrar. Que coisa, irmão. Há uma festa, há alegria, há um churrasco, e o camarada está com o nariz virado. Que terrível, que terrível. Sabe, quando o teu irmão passa a ser o centro das atenções, quando aquela pessoa que está do teu lado passa a ser o amado, e o teu narizinho vira, e o teu semblante cai, e você quer sorrir, mas não consegue. Não precisa levantar a mão, mas só pesquisa no teu coração se já aconteceu com você. O teu irmão está se dando bem e você não está gostando daquilo. E saindo o pai, insistia com ele. O pai dele insistia. Tem uma tradução que diz: o pai implorava para ele entrar. O pai dizia: entra, filho, vamos festejar, filho, vamos. Vem, meu filho. Pensa no churrasquinho que nós preparamos. Vem, meu filho. Vem, filho. Mas ele continuava com o nariz virado e diz assim: respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Mentira. O pai já tinha repartido todos os bens. Presta atenção, lá no começo, e o pai repartindo entre eles a fazenda. O pai já tinha, presta atenção. E ele diz assim: você nunca me deu um cabrito. Que coisa, irmão. Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Deixa eu voltar um pouquinho. O pai sabia que o filho pródigo voltaria. Presta atenção. O pai sabia que ele ia voltar, porque o pai o havia educado. Se você é pai e mãe e tem ensinado o teu filho, a tua filha, no caminho do Senhor, ele pode até ir lá e parece que vai se perder, mas vai voltar para casa. Vai voltar para casa. Cadê o irmão Tarcísio? Vai voltar para casa. Voltou. Eu dei essa palavra para o irmão. Vai voltar. Fica tranquilo que eles vão voltar. Um já voltou. Eu lembro que mamãe orava quando o presbítero Onésimo, tá lá, andava lá por longe,
Sabe? Longe, 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 longe. E a mamãe orando e orando, sabia que ia voltar. E sabe o que o pai estava fazendo? Aqui que vem a diferença do pai celestial para o pai humano. O filho saiu para gastar tudo. Sabe o que o pai fez? O pai foi lá no ateliê, que naquela época era tudo feito à mão. Foi lá no ateliê, lá no alfaiate, e falou assim: olha, essa aqui é uma roupa velha do meu filho, ele foi embora, ele me abandonou, mas ele vai voltar. E quando ele chegar, eu quero uma veste nova para ele, linda. Você está acompanhando? Faz uma veste linda aqui para o meu filho. Pai é pai. Aí sai dali e vai lá no sapateiro, faz uma sandália, mas com aquele couro top mesmo, sabe? Faz uma sandália linda, porque o meu filho vai voltar, e ele vai voltar todo esfarrapado, ele vai voltar todo detonado, mas quando ele chegar, eu quero ter uma sandália nova. Foi lá no ourives, faz um anel aqui, que o meu filho, até o anel que ele levou, ele não vai trazer mais, mas eu quero um anel de autoridade. Quando ele chegar aqui, eu quero um anel novo para ele. Você está acompanhando? Volta para a fazenda. Olha para o capataz e diz assim: começa a tratar aquele bezerrinho lá, ó, vai tratando, que quando o meu filho chegar, vai ter festa aqui. Aleluia! 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 Levanta o braço assim, levanta. Põe no ombro do teu irmão aí do teu lado. Olha para ele, se encha de orgulho e diga: esse é meu pai. Esse é meu pai. Aleluia. Aleluia. Quem sabe você se apartou do Senhor, mas Ele nunca se apartou de você. Quem sabe você se apartou do seu pai, mas Ele nunca se apartou de ti. Abba, Pai. Muitos aqui, meus irmãos, nunca se afastaram da igreja. Talvez nunca se afastaram do Senhor, mas se afastaram da paternidade. Vai orar, é um jornaleiro. Senhor, eu não preciso muito, mas pelo menos, Senhor, para pagar o aluguelzinho, pelo menos para pagar o aluguelzinho. Espírito de jornaleiro habitando em você, quando a tua oração deveria ser: Senhor, eu quero uma casa própria, grande e boa. Tem gente que pensa que você não pode pedir para o Senhor as coisas, que isso vai te fazer menos espiritual. Você já vai entender no decorrer aqui no finalzinho, nós já estamos chegando no final, que o teu pensamento está errado. Tem gente que quando o filho está doente, sabe o que ora, irmã Edi? Ora assim: Senhor, tira a dor dele e passa para mim. Tira o sofrimento dele e passa para mim. Como se Deus estivesse procurando alguém para dar uma dor. Alguém vai ter que ficar com dor aqui. Irmãos, quem já levou as nossas dores se chama Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! O pão é para os jornaleiros. O pão é para os jornaleiros. Sabe? O pão é para eles. Mas para o filho, é a roupa, é a sandália, é o anel, é o bezerro cevado, é a festa. Aleluia. Às vezes vem alguém pedir, né? Ultimamente eu não estou dando mais nada, irmãos, para pedinte de rua. Não dou. Mas às vezes eu dou. Mas eu dou aquelas moedas. Alguém está olhando já meio estranho, vou ter que explicar, né, irmão? As pessoas vêm pedir aqui na porta todo dia. Eu digo assim: não, aqui a gente não dá nada assim. Mas vamos lá na tua casa, vamos ver onde você mora, vamos ver como é que está a tua família, nós vamos fazer uma cesta básica e vamos levar. Se está faltando gás, se está faltando água, nós vamos lá e vamos resolver o teu problema. Mas assim, dinheiro assim, não.
Eu volto daqui 1 hora, pastor. Estou esperando. Aí, mas pastor, o senhor sabe que ele vai gastar com droga? Coitado. Irmãos, eu não financio droga, não financio bebida, não faço isso aí, de jeito nenhum. Vocês vão estar acompanhando, né? Mas quando a minha filha vem pedir, é outro nível. Sabe? Para o jornaleiro, dá pão. Passa lá na frente de casa, pede pão, vai ganhar pão. Mas a minha filha, os meus filhos, o melhor que eu tiver, o melhor que eu puder, é o que eu vou fazer. E aí sabe o que o Senhor Jesus diz? O Senhor Jesus diz assim: se vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará tudo o que pedirdes. Volta comigo lá. Versículo 29. E saindo o pai estava com ele, mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo porém este teu filho, não era irmão dele, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Presta atenção, que o problema todo daquele jovem que ficou em casa era o quê? O bezerro cevado. O problema daquele jovem era a festinha que estava acontecendo com o bezerro cevado. Por que ele não fazia festa? Ele tinha um monte de bezerro. Ele tinha um monte de cabrito, ele tinha um monte de gado. Só faltava o pai dele dizer assim: filho, bezerro não é para fazer coleção, é para matar e para comer. Por que você nunca fez festa? Só que o pai não falou isso para ele, sabe? Mas a gente olhando, sabendo que o pai já tinha dado tudo para ele, era o que ele merecia ouvir. Mas o pai não faz acepção de pessoa. O pai continua amando e tratando aquele filho maluco com amor, dizendo: meu filho, tu sempre estás comigo. Sabe qual que era a preocupação do pai? A preocupação do pai não era o bezerro, a preocupação do pai não era as vestes, a preocupação do pai não era o anel de ouro, não era a festa. O que o pai queria era o filho do seu lado. E ele diz: filho, você sempre está comigo, isso é o melhor. Você sempre está comigo. Aí eu pergunto para você: por que esse jovem que ficou em casa não fazia festa? Porque ele se achava justo. Ele se achava mais justo que o outro. Veja só, o mais novo diz assim: não sou digno, mas o meu pai vai me receber. Eu sou mau, mas o meu pai é bom. Agora esse que ficou em casa, o que ele diz? Eu sempre te sirvo, eu nunca te desobedeci, eu sou o cara, eu sou honesto, eu sou certinho, mas você está recebendo esse todo errado. Então quer dizer, eu sou bom, o pai é ruim. Eu sou bom, o meu irmão é ruim. Eu sou bom, o meu irmão gastou com as meretrizes. O pai poderia perguntar: se você sabia onde estava o teu irmão, por que não foi buscá-lo? Se você sabia que ele estava lá, por que não foi lá buscar? Irmão, você que está dentro da casa do Senhor, todas as coisas são tuas. Todas as bênçãos são tuas. É triste pensar, mas já pela experiência dentro da casa do Senhor, pessoas aqui verão alguém do seu lado prosperando e avançando, prosperando e crescendo, e permanece do mesmo jeito e não entende por quê. Mas não tem fé de comer um churrasco hoje, porque diz: aí vai faltar para amanhã. E o papai diz para você: quem disse que vai faltar amanhã?
Tem gente que não consegue comemorar, não consegue fazer uma festinha, não consegue fazer uma festa de casamento, não consegue fazer uma festinha de aniversário, porque senão vai faltar. Quem disse que vai faltar? Teu pai? Não. Teu pai não vai deixar faltar. Mas se você não tem fé, se você duvida, se você está baseado no teu pai terreno e não consegue crer que o teu pai vai permitir você andar como você deve andar, como filho dele, aí vai ser difícil, irmão. Sem fé é impossível agradar o pai. Veja só, versículo 31, já estamos encerrando, irmãos. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Quem você prefere crer, ou quem você crê que você é nessa noite? Quem você crê que é nessa noite? Eu prefiro ser aquele filho que erra, mas que reconhece que o pai é bom e que eu sou ruim, do que ser aquele que acha que é exemplo, acha que é 100%. E está com o coração amargurado contra o pai. O pai não me dá, o pai não faz. Ei, irmãos, todas as coisas são tuas. No dia que você aceitou Jesus como teu Salvador, o Senhor Jesus disse: este é meu irmão, meu co-herdeiro. Tudo o que pedirdes em meu nome, recebereis. Fica de pé, amado do Senhor. O Ministério de Louvores seja aqui. Irmãos, nós não poderíamos encerrar este culto sem fazer essa pergunta: o que você precisa? O que você deseja? O que você quer? O que você vai pedir para o papai? Eu quero uma cura, então vem para frente. Eu quero uma casa, Senhor, estou pagando aluguel já faz 10 anos, vem para frente. O meu carro só vive quebrando, eu preciso de um carro novo, vem para frente. É impossível ele não te ouvir, é impossível ele não sentir. Quando choras as tuas lágrimas, ele colhe. É impossível